Salve galera do meu terceiro A e o meu terceiro B, tudo bem com vocês aí, ó? Vamos para mais uma aula de história. Lembrando que agora a gente começa a ver algumas aulas aí que são muito extensas e para a gente dar uma qualidade nelas, nós vamos dividir aí algumas, como por exemplo, essa aula 5 aí da apostila 3B, tá? Já estamos na apostila 3B. Aleluia! Pronto, agora você vai falar assim, caramba, o Thiago tá muito rápido. Calma lá. Então a gente vai falar aí nos aspectos do mundo ocidental, que é o conteúdo dessa aula. Nós vamos dividir por quê? Vamos falar de dois assuntos que, é claro, estão diretamente relacionados, que são aí basicamente os processos nacionalistas, os processos de unificação. E aí nós vamos deixar para a outra aula, tá? Nós vamos deixar aí para a aula do dia 4, na quinta-feira, aí você vai assistir lá, né, aquela outra aula, será sobre o processo que acaba envolvendo aí os Estados Unidos da América no seu projeto de expansão territorial e também aí algo relacionado à Revolução Mexicana, certo? Então, ó, fica tranquilo aí, tá? Fica bem sossegado em relação a isso, que você pegando direitinho, pegando dessa forma mais esparsa, é melhor até para aprender, certo? Então, vamos considerar aqui, ó, nesse processo aí em relação aos aspectos do mundo ocidental, os nacionalismos. Para alguns historiadores, para outras visões, essa questão do nacionalismo também está ligada aí a uma espécie de idealismo. Para outros, isso aí também chama-se identidade nacional ou identidade cultural. Por quê? Porque no século XIX a gente começa a perceber que dentro dessa pegada toda aí em relação às inovações tecnológicas promovidas pela Revolução Industrial, pelos desdobramentos das questões políticas a partir de 1830 e 1840, a gente percebe que vai manifestando em cada nação da Europa, vai manifestando essa ideia e esse sentimento diretamente relacionado ao processo de fortalecer a identidade nacional. Eu sei que quando eu falo em identidade nacional, parece que é difícil, parece que é complicado falar nisso, porque o povo brasileiro, por mais que, claro, a gente tenha vários elementos culturais diretamente relacionados à ideia de pertencimento à nação, mas parece que falar nisso é uma espécie de tabu, porque, eu não tenho nada que tem no meu país que eu vou valorizar. Não, pelo contrário. Você não pode simplesmente achar que pelo fato de politicamente o Brasil passar por muitas adversidades, você vai achar que vai entregar, é claro, a peteca, vai deixar a peteca cair, vai entregar as bets, vai falar assim, eu não tenho tem nada que me deixe animado de falar no meu país. Não, você é responsável, inclusive, por ajudar a fazer as mudanças acontecerem. Só que o Brasil é um país jovem. De certa maneira, politicamente falando, a nossa democracia é muito jovem. Então agora, qual é o seu papel? O seu papel é se encaixar nisso tudo e perceber como é que você pode fazer a diferença. Olha que bacana, você fazendo a história. E é nesses momentos de enormes dificuldades que a gente percebe, é claro, quem se destaca nisso. Não para ser superior, superlativo, não. É principalmente dentro dessa ideia de eu tenho muito a contribuir para o desenvolvimento aqui da minha região, ou, é claro, óbvio, do meu país como um todo, certo? Essa questão do nacionalismo aqui, aí no século XIX, acaba envolvendo muitas nações que já estavam consolidadas, enquanto aí os seus processos de formação dos seus países, e em algumas outras nações, como por exemplo, no caso hoje do assunto da nossa aula, que é a Itália e a Alemanha, acabaram contribuindo enormemente para os seus processos de unificação. Quando a gente fala então nessa questão do nacionalismo, vários elementos de caráter cultural, vários elementos de caráter principalmente em relação à história do país, à história da nação, acaba fazendo parte dessa gama de informações. Pautando-se então na ideia de tradição, que é algo que muitos países europeus têm bastante, principalmente porque a sua formação está diretamente relacionada a períodos em que, minhas lindas, a Gia, a Mel e a Lívia acabaram de passar aqui. Beijo, suas lindas. As minhas 3 mulheres. Então,
Em relação a essa tradição, o que a gente tem? Essa tradição que a gente percebe aí nos países veio de muito tempo, né? Pensa comigo, a França. Pô, a França é um país que é originário do Reino Franco. Olha, pessoal, olha a importância de você entender alguns assuntos, entender muito bem, para você então compreender o que está acontecendo em determinados momentos. Agora, por exemplo, nós vamos usar bastante aí as características da cultura e, é claro, da civilização romana em relação àquilo que vai originar a Itália, ou nesse caso dos povos francos e dos povos germânicos, no processo de unificação da Alemanha. Então, tá, se vocês ouvirem uma criança chorando, não repare, é a Lívia, tá? Muito bem, então essa questão da tradição. Outra coisa, o retorno ao passado, que está ligado diretamente à tradição, para fazer o quê? Para resgatar aquelas características que são muito importantes em relação, é claro, àquilo que vai dar o entendimento de pertencimento. Ah, por que você faz isso? Ah, porque lá no passado, os meus antepassados, as pessoas que viviam aqui antes de mim, fizeram desse jeito. E outra coisa, que são os particularismos. Aquilo que cada país tem de específico, aquilo que faz parte de cada nação. E aqui não é somente a bandeira, o hino tem uma relação direta com essas peculiaridades, ou o idioma, mas tem vários outros aspectos que são particulares e específicos de cada nação. Beleza? Então olha só, olha aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Olha aqui, ó. Em relação à unificação da Itália. Esse processo de unificação da Itália vai acontecer aí no século XIX e envolve principalmente aí toda uma situação em que as agitações políticos, sociais causadas aí entre 1830 e 1848 também acabaram tendo seus reflexos aí diretamente na Itália, onde a gente percebe, obviamente, que a Itália, diferentemente de outros países, não era ainda um Estado nacional unificado. Falar Itália é a partir somente de 1861, que daí nós vamos falar em um território, um país Itália. É que hoje a gente usa mais essa expressão, para se referir aos territórios que faziam parte da Itália ao longo de toda a sua história, do século XV, XVI, XVII, para facilitar o nosso entendimento e a nossa localização geográfica. Mas, de fato, quando nós falamos em Itália, nós estamos diretamente relacionados aí a um conglomerado de territórios. Tinha aí, basicamente, território que ainda era feudo, já tem território um pouco mais avançado que é república, e tem outros que são reinos. No processo de unificação da Itália, quem ficou responsável por isso foi o reino sardo-piemontês, que fica aí no norte da Itália, tem uma ligação direta com a França, com a Áustria, e é o território economicamente mais desenvolvido. Já aí no século XIX, já está correndo atrás do processo de industrialização. Sendo assim, para o reino sardo-piemontês, seria muitíssimo interessante se acontecesse esse processo de unificação na Itália, e é claro, vantajoso não somente para ele, mas para todo esse território. Só que, é claro, existem três diferentes grupos, existe uma divisão em relação aos projetos de unificação da Itália. Então aí tem a Jovem Itália, que é colocada em prática pelo Giuseppe Mazzini, que queria transformar a Itália em uma república. Aí tem o grupo dos moderados, que queria criar uma confederação italiana, e entregar aí nas mãos do Papa. E tem o segundo ressurgimento, que de uma certa maneira tem uma ligação com a Jovem Itália, mas esse aí, liderado pelo Conde de Cavour, pretendia principalmente colocar aí o quê? Uma monarquia constitucional. E aí, claro, quem vai ser responsável por isso é o próprio Conde de Cavour, também conhecido como Camilo Benso. Ele vai ser nomeado aí primeiro-ministro do rei Vítor Emanuel II, e aí ele vai automaticamente estabelecer esse processo arbitrário, com certeza, porque vai ter guerra contra territórios austríacos, vai acabar envolvendo principalmente aí guerra contra a Áustria, e dentro do território da Península Itálica também outros conflitos. Mas quando a gente fala nos conflitos, aí a gente tem um nome que inclusive é muito conhecido de vocês, Giuseppe Garibaldi. Desafio na área. Qual é o desafio agora? O desafio é: em qual movimento bélico no Brasil Giuseppe Garibaldi atuou? Muito fácil esse desafio, meu aluno. Muito fácil esse desafio, minha aluna. Duvido você não saber, tá? Duvido. Nem precisa mandar pra mim esse aí, nem precisa me marcar. Agora, se você quer fazer um negócio bacana, faz daquele jeito que a gente tá fazendo.
faz aquele esquema bonito no caderno, tira aquela foto massa, posta no Instagram, me marca o Colégio Santa Maria, por gentileza. É nóis! Giuseppe Garibaldi acaba atuando com os seus 1000 camisas vermelhas, acaba atuando diretamente de forma bélica para fazer esse processo de unificação acontecer. Só que aí tem uma questão problemática. E a igreja? E os territórios que pertenciam à Igreja Católica? Será que esses aí vão fazer parte? Ah, não, a igreja não queria fazer parte desse território. Por quê? Bom, em primeiro lugar, as terras da igreja foram doadas em 496 pelo um dos primeiros imperadores merovingios, Clovis. Então, agora a igreja vai ter que entregar o seu território, os estados papais, que inclusive existiram papas durante a Idade Média, Papa Júlio II, que lutou por esses territórios, vai ser bem complicado, vai ser muito, muito complicado. Então, o que vai acabar acontecendo? Eles acabam entrando literalmente em Roma, dominam o território que pertencia à igreja administrativamente e, é claro, também politicamente dominado pela igreja, controlado pela igreja, e acabam então unificando o território definitivamente em 1870. Só que a partir de 1861 já tem um território chamado de Itália, tá? Já tem aí a monarquia italiana. Dessa situação com a igreja surge a famosa questão romana, que só será resolvida em 1929 com Benito Mussolini. Mas esse aí, é claro, é um assunto que vai ficar para o próximo capítulo dessa nossa novela aqui. Que novela? Itália Maledetta, tá? Calma, Itália Maledetta não, Itália é uma maravilha, tá? Porpeta, macarrone, costiglione, lasanha, pizza, a pessoa só pensa em comida e vinho, tá? Tem outro problema aqui, ó, a Itália irredenta. O que é isso aí? O que é a Itália irredenta? Então existiram aí alguns territórios que continuaram pertencendo à Áustria, que é basicamente quem aí? A Ístria, Tirol e Trentino. Esses 3 territórios não foram incorporados no processo de unificação, sendo incorporados depois. Inclusive, esse episódio aqui, ó, é o que vai fazer a Itália desenvolver uma certa animosidade com a Áustria, que vai provocar a saída da Itália da Primeira Guerra Mundial em 1915, tá? Só às vésperas da Primeira Guerra Mundial é que aí a Áustria entregou os territórios para a Itália para falar assim, não, então, beleza, agora tá bom, hein? Agora vocês entram na guerra com a gente? Entra! Beleza, mas já era tarde. E em relação à unificação alemã? Sobre o processo de unificação da Alemanha, é importante considerar que com toda essa movimentação que vai acontecer aí a partir de 1848, cria-se, politicamente falando, a famosa Confederação Germânica. Essa Confederação Germânica vai acabar reunindo vários territórios, pequenos reinos aí, que faziam parte da Alemanha, e os mais importantes, basicamente, são a Prússia, que fica no norte, e a Áustria, que é um território independente. Nesse caso, a Prússia, dentro da mesma movimentação que a Itália está paralelamente fazendo, vai também entender que, para que houvesse um processo de favorecimento de toda essa população, já que eles têm muitos aspectos em comum, então vamos fazer o seguinte, vamos unificar o território. E aí, a ideia de aproximar economicamente essas áreas aí se dá com a criação do Zollverein. O que é o Zollverein? É uma liga aduaneira, basicamente para facilitar principalmente as transações comerciais entre os diferentes territórios. Mas só isso não aumentou a dinâmica comercial desses territórios que tinham em comum que na Itália, vou voltar um pouquinho aqui na Itália, aquele passado romano, Poxa, todo o desenvolvimento do Império Romano se dá como ponto central a Itália. E aqui no caso da Alemanha, ou os germânicos, aqui se dá principalmente dentro de um dos territórios importantes que um dia foi o Sacro Império Romano Germânico, certo? Quando Carlos Magno é coroado no ano 800, imperador do Sacro Império Romano Germânico, lá surge o Primeiro Reich. Aqui então,
Em 1870, quando acontece o processo de unificação da Itália, quem foi responsável por isso? Otto von Bismarck foi nomeado primeiro-ministro do rei da Prússia, Guilherme I, e ele, já quando assume, ele já fala, bom, o meu estilo de fazer política é a base do ferro e do fogo, então já sabe como é que vai ser com base na treta. Inclusive ele foi praticamente jogando uma espécie de xadrez, calculando direitinho qual é a peça que vai movimentar primeiro, principalmente em relação a quê? A esse processo de como é que eu vou fazer para unificar, então eu tenho que atacar os territórios mais fracos. E aí começam basicamente algumas guerras, como por exemplo, Guerra dos Ducados contra a Dinamarca, para recuperar aí territórios. Que territórios? Holstein e Schleswig conseguiu recuperar esses territórios. Depois a Guerra das 7 Semanas contra a Áustria. Poxa, mas não tem um elemento em comum? Não. Era uma guerra entre povos germânicos, mas a Alemanha queria essa autonomia e aí incorporou o território da Áustria. E a Guerra Franco-Prussiana, que é a guerra contra a famosa França, onde a Prússia vence. E aí, a partir de 1871, você pode arrumar aí, tá? A partir de 1871, aí você já tem um território chamado Alemanha. Inclusive, depois da Guerra Franco-Prussiana, a França teve que entregar 2 territórios, chamado aí Alsácia-Lorena. Teve que entregar esses territórios que são riquíssimos em carvão mineral. E aqui dentro desse contexto, século XIX, o carvão mineral é muitíssimo importante. Beleza? Falei para você que esse aqui é um assunto longo, por isso que a gente não ia trabalhar toda essa aula numa pegada só. Certo? Terça-feira você acompanhou isso aí, então qualquer dúvida chama lá no WhatsApp. Lembre-se dos dias que nós temos aí para tirar dúvidas, certo? Não esqueça, é claro, de se inscrever no canal, colocar aí o like nessa aula e, é claro, óbvio, acompanhar tudo aquilo que a gente vai postando, certo? Saudade de vocês. Beijo.